Vou estar aqui gravando de novo, porque perdi a gravação, mas é isso. Vou continuando aqui os problemas, gente. Problema F do pato pato ganso, né? Ele basicamente funciona da seguinte forma: eu vou ter um círculo de crianças, né? De N crianças, em que eu vou escolher uma das crianças, que é a criança P, e ela vai começar exatamente após a criança que está após ela, ou seja, se é a 2, ela vai começar na 3. E eu tenho que falar pato K vezes, e depois de falar essas K vezes, eu chamaria pelo ganso, né? Ou seja, nesse caso aqui N4, PA2, e ela vai falar pato para 3, pato para 4, pato para 1, é, pato para 1, e ela vai falar ganso para 3, para criança 3, porque ela falou pato 3 vezes, né? E chegou na 3 no final. Basicamente é esse o problema. Eu vou contextualizar aqui no OneNote, mas eu vou reutilizar aquilo que eu tava fazendo já. Mas basicamente, gente, no primeiro caso, como é que tá funcionando? Seria 2, 3. Deixa eu ajeitar melhor aqui, ó. Seria 2, 3. Em que a criança 1 foi a escolhida, certo? Ou seja, ela saiu aqui. E ela vai falar pato 3 vezes. Ou seja, começa a partir do 2, né? Pato, pato, pato. Logo, o ganso é o 3, certo? O segundo caso não tem segredo, é basicamente criança 2 foi escolhida, e aí pato, 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 100 vezes até dar ganso aqui pra criança um, não tem segredo não. Ahn, Quanto ao terceiro caso, ele já é um pouco mais complexo, né? Mas é de boa. Criança 2 são 4 crianças, criança 2 foi escolhida, ok? E é como se ela saísse, e ela vai falar pato 3 vezes, né? Pato pra 3, pato pra 4, pato pra 1. E aí quem é escolhida? A criança 3 no final, ok? Pra ser o ganso. Porque falou pato 3 vezes, aí é o próximo que vai ser o ganso. Então, vamos lá. Qual que é a lógica que eu utilizei pra resolver isso, gente? Perceba que sempre que a gente vai trabalhar nessa questão aqui, eu tenho N crianças e depois eu vou remover uma como se ela não contasse, porque é ela que vai falar ganso, 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 pato, certo? Ou seja, eu tenho um array circular de tamanho n-1, na verdade, não n. Esse n é ilusório. É como se antes eu tivesse. Eu vou fazer o seguinte, ó. É como se antes eu tivesse esse 1, 2, 3, 4 e depois eu tivesse esse 1, 2, 3, certo? Mas percebam a lógica que eu vou explicar depois, que é o seguinte: tudo que vem antes do 2, que era a criança que tá contando, permanece como o próprio valor. Mas tudo que vem depois do 2, que é o 2 e o 3 aqui, na verdade eles correspondem a um 3 e um 4, certo? Eles correspondem sempre a um mais um, certo? E é isso, basicamente. Então, ideias principais. Eu não trabalho mais com array n, eu trabalho com array n-1, certo? É a primeira coisa que a gente vai fazer. Primeira coisa que a gente vai fazer é isso aqui, certo? Segunda coisa, que é a lógica mais importante aqui da questão, né? Que é uma lógica bem conhecida para resolver questão de array circular, que é você usar o resto, certo? Se eu vou pular, se são 5 vezes, são 5 paths, por exemplo, um exemplo aqui, tá? Eu vou pegar primeiro o exemplo do negócio aqui. São 3 vezes patos. São aqui, ó. 3 vezes que a pessoa vai falar pato, certo? E o meu array, ele não tem tamanho 4, tá? Não, cuidado pra não se enganar. Meu array tem tamanho 3 agora, porque a criança não conta. A criança que tá falando ganso, certo? Ganso, ganso, pato, 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 ganso. Perceba que esse resto aqui, ele vai dar justamente a quantidade de pulos que eu tenho que dar a partir da criança que eu tô contando, certo? No caso aqui vai dar 0. A criança que eu comecei a contar foi o 3, certo? Porque eu sou o 2, né? Então eu vou começar a partir do 3. Então a criança que vai morrer é o 3, certo? Não tem muito segredo. Mas perceba o seguinte: se eu tivesse que falar pato 5 vezes, um exemplo aqui. Se eu tivesse que falar pato 5 vezes, o que acontece é que meu resto seria 2, ok? E o que isso quer dizer? Vamos lá.
Eu vou falar pato 5 vezes aqui. Pato, 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 pato. Ah, peraí, um momento. Mas acho que é isso mesmo. Pato, pata, 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 pata. Ok? E aí, o próximo seria o ganso, ok? Que é o 1, ok? E perceba o seguinte, u- utilizando a lógica do resto, a gente descobriu que é 1, porque 2, a partir do 3 seria, eu vou pro 4, e do 4, como é o final, né? Eu volto lá pro começo, que é 1, certo? Então, essa é a lógica correta, ok? Então, basicamente é isso. Eu vou explicar aqui o código um pouquinho. Eu tô recebendo N, tô recebendo a criança, tô recebendo quantas vezes eu vou falar pato. Eu diminuo 1 para aplicar a nossa lógica, ok? E aqui entra a condição que a gente estava falando, que é o seguinte. Se o meu, eh, se a criança que eu tô, mais a quantidade de casas que ela vai ter que pular, né? Que é quantas vezes cabe o meu array dentro da fala de patos, né? Se isso for maior do que n, ok? Ou seja, justamente esse caso aqui dos 5, o que vai acontecer? Como assim? Porque a criança que eu tô, o meu p, ele é 2. 2 mais o 2, ele dá 4, ok? Pronto, 2 mais o 2, ele dá 4. E aí o que acontece? Pronto, dá 4. 4 é maior do que 3, ok? Logo, na verdade, eu tô no 4 menos o n, que dá 1. Eu tô na criança 1. A criança 1 vai ser o ganso, ok? Essa é a lógica. Por quê? Porque como a gente usou o resto, eu garanto que o que sobrou aqui não é maior do que o meu array, ok? A soma com P pode até ser, mas só isso aqui não vai ser maior, porque eu usei justamente uma função não, mas usei matemática para descobrir justamente o que vai sobrar depois de eu fazer n vezes o meu array dentro de K, por exemplo. Se o K fosse 10 e não sei, meu n fosse 3, eu teria, meu array contaria 3, 6, 9. E aí ele contaria o resto que é 1, certo? E aí ele adicionaria mais um como pulo. Então é isso. Aqui é como se fosse quantas voltas eu dei. Assim, 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 certo? É, E é isso, basicamente. Então, voltando para a lógica aqui. Se isso acontecer, da soma der maior do que n, basta eu subtrair o próprio n, ok? Porque eu dei uma volta no meu array. Eu passei desse ponto aqui, que é maior do que meu array, e eu volto para as crianças que são anteriores de onde eu parti, ok? Se não, eu vou fazer a quantidade de pulos que eu tenho, ok? Mais um. Por que esse mais um? Vocês lembram da lógica, certo? Como eu estou partindo do 2, entre aspas, 2, né, que o 2 não existe mais, na verdade isso aqui é o 3, e isso daqui é o 4, e tudo que tiver para cá seria o 5, 6, 7, enfim. Tudo isso aqui, que está depois de onde eu estou partindo, na verdade tem um a mais, ok? Porque a gente meio que escondeu nesse array de tamanho n-1 os valores que vêm depois do meu p, que é de onde eu estou partindo. A partir do meu P, na verdade, eles são todos mais um, certo? E todos os valores que são anteriores ao meu P, que é o 1, por exemplo, nesse caso, eles continuam sendo o mesmo valor. Eu vou reutilizar aqui do meu negócio para explicar, mas é isso. Tipo, aqui estava o array antes, certo? Perceba que o meu 1 ele vai continuar sendo 1. Agora é um array de tamanho. Aqui é um tamanho n, aqui é um tamanho n menos 1, certo? Perceba isso. O meu array de tamanho n-1, o 2 e o 3, ele corresponde na verdade a 3 e 4. E o 1 corresponde a 1, né? Entenderam a lógica? E é isso, basicamente. E o código funciona perfeitamente. Ele passou lá. Eu vou rodar aqui só pra vocês verem rodando mesmo. E rodou 3. É isso, galera. Tá. Rodei aqui também no.
Deixa ele carregar aqui, mas ele rodou direitinho. Aqui no problema do FD Goals. E é isso, gente. Vai estar tudo no GitHub também.